Inciso 1 do artigo 5º da Constituição Federal. Esse inciso parece ser tranquilo, né? A gente vai ver que tem umas pegadinhas também, a gente tem que ficar atento, mas a gente vai passar o bizu para vocês aí. Antes, só se inscreve no canal, curte aí, compartilha para quem estiver estudando para qualquer concurso aí que caia a Constituição Federal. Vamos lá, complete a coluna. Inciso 1. Homens e mulheres são, espaço, em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Como eu sempre falo, né, o card de omissão, a gente tem 3 tipos de card, né? De certo ou errado, omissão e pergunta aberta. Para mim, o melhor que tem é o de certo ou errado, né? Porque ele cobra o jeito que vai ser cobrado esse concurso. Só que o de omissão também é importante para você começar a leitura do inciso aí e entender que tem palavras-chave no inciso, ou seja, palavras que são mais importantes que as bancas costumam brincar mais. Aqui, a nossa palavra que foi omitida aqui é qual? Aqui foi o que? Iguais. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Lembrando que aqui é aula, por isso que eu não fico dando tanto tempo para você responder. Porque para você treinar, você tem que baixar o flashcard e fazer no seu aplicativo aí. A aula é para te explicar o conteúdo aqui, beleza? Aqui embaixo a gente colocou a legislação esquematizada, que é homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E o mapinha mental. Por quê? Que a gente bota esse mapinha mental para complementar, para você entender melhor aquilo que você grava. Aqui a gente tem o princípio da igualdade nesse inciso. A igualdade pode ser na lei ou pode ser perante a lei. Olha aqui, ó, igualdade na lei ou perante a lei. Como assim? Igualdade na lei é quando você cria, quando o legislador cria a legislação. A gente fala que é igualdade na lei. Quando ele vai criar a lei, ele tem que tratar todos iguais. E perante a lei é quem vai interpretar, ou seja, quem vai interpretar a lei e quem vai aplicar a lei, né? São os juízes ou o Estado como um todo, ou seja, quem está aplicando a lei ali vai ter que fazer o quê? Igualdade perante a lei. Então, tem essas duas distinções aqui para a gente entender. Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por meio de incremento de oportunidades para determinados segmentos. Aqui a gente avança um pouco, né? Entra um pouco na doutrina da igualdade e vai ver que existe a igualdade formal e a igualdade material. Essa afirmativa está certa ou está errada? Está certo, né? Aqui a gente vem ver sobre a igualdade material. Por quê? O que é igualdade material? O que é igualdade formal? A igualdade material é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais nas medidas de suas desigualdades. Ou seja, você vai tratar os desiguais de maneira desigual e os iguais de maneira igual. Como assim, professor? Ainda ficou difícil entender. E a igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Bem tranquilo, né? Tem uma imagem que ilustra muito bem isso aí. Eu sempre mostro ela quando eu vou explicar sobre a igualdade material. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem 3 pessoas, né? E os 3 estão sendo tratados de maneira igual aqui, ó. A gente botou o quê? Um caixotinho igual para eles. Aqui, ó. Tratei as 3 pessoas de maneira igual. Só que eu tratando as 3 pessoas de maneira igual, as oportunidades, ou seja, não vão ser igual para os 3, eles não vão ter um tratamento isonômico, não vai ter igualdade material. Tá vendo aqui, ó? Só os 2 conseguiram ver o jogo aqui e esse aqui que melhor não conseguiu. Então, para tentar trazer uma igualdade material, a gente trata os 3 de maneira desigual aqui, ó. Esse aqui não precisa de caixote, esse aqui precisa de 2 caixotes, esse aqui precisa de uma rampinha e aqui a gente tem uma igualdade material, os 3 estão vendo o jogo. Então, essa imagem resume muito bem aqui o que é igualdade material. Isso aqui, ó, esse tratamento diferente aqui, tá vendo? Que tá tratando isso aqui de maneira diferente desse aqui que não precisa de um banquinho, é o que a gente chama, resumindo, né? Tô resumindo uma imagem, é o que a gente chama de ações afirmativas. Agora, tirando desse campo de comparação aí, vamos para o conteúdo para você entender. O que seria uma ação afirmativa? Seria o exemplo, o Bolsa Família. Porque se uma pessoa ela não tem condição financeira de se manter, de alimentar sua família, ela precisa de um tratamento diferente. Ela precisa receber o Bolsa Família. Quem já tem um bom emprego, quem já tem uma condição financeira boa, ele não tem a necessidade de estar recebendo o Bolsa Família. Esse Bolsa Família é uma ação afirmativa. É isso que a questão vem falando aqui, ó.
Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material, em detrimento de uma isonomia formal por meio de incremento de oportunidades para determinado segmento. O exemplo seria Bolsa Família, as cotas raciais também, é um exemplo de ação afirmativa que busca trazer igualdade ao acesso aos vestibulares das faculdades, por exemplo. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. A gente acabou de ver, né, que o princípio da igualdade existe a igualdade material e a igualdade formal. Seguindo esse entendimento, qual que é a resposta? Certo ou errado? Errado, né? Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado o legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. A gente acabou de ver que não é vedado, né? Pelo contrário, existem ações afirmativas que vai tratar de forma diferente os diferentes. Aí tem a explicação aqui, né? Você dá uma lida em casa aí. Eu coloquei aqui o exemplo, que são as ações afirmativas que a gente acabou de mencionar agora. E aqui está o nosso desenho aí. Uma questão aqui mais completa, inclusive fala sobre o STF. Ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade em que se questionava a inconstitucionalidade de lei determinando a fixação de cotas raciais em universidade, e ao julgar a ação declaratória de constitucionalidade em que questionava a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, o STF acolheu uma concepção formal de igualdade, com reconhecimento da vedação a toda e qualquer forma de discriminação, salvo a hipótese de discriminação indireta. Aqui, né, você vê com uma questão mais elaborada, dá os exemplos de ação afirmativa aqui. A gente sabe que é errado, né, porque o STF não considerou inconstitucional essas duas medidas, que são as cotas raciais e a Lei Maria da Penha, que trata a mulher diferente do homem. A mulher é beneficiada da Lei Maria da Penha. Mas por quê? Porque ela é mais frágil que o homem. Então não é inconstitucional essa lei. Aí que a gente explica, né? E, mais uma vez, a nossa imagem aqui que ilustra totalmente aí a nossa isonomia formal aí. A nossa equidade, né? O direito fundamental à igualdade é compatível com a existência de limite de idade para inscrição em concurso público, sempre que justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, né? Aqui vem trazer o direito de igualdade e questiona a questão do limite de idade para fazer concurso público. Será que é possível? Esse princípio fomenta essa diferenciação, né, de pessoa mais velha não poder fazer o concurso? É o que a gente vai ver aqui. Certo, né? Porque o que acontece? Esse princípio, eu até coloquei para vocês aqui, ó. Segundo o STF, é legítima a previsão de limite de idades em concurso público quando justificada pela natureza da atribuição do cargo. Ou seja, apesar do princípio da igualdade falar que tem que tratar todos iguais, nesse caso, por exemplo, um caso de um policial militar, é justificável o limite de idade. Se eu coloco uma pessoa de 60 anos para trabalhar com um policial militar, ele não vai conseguir exercer plenamente os encargos do policial militar. Então, o STF reconhece a legitimidade desse limite de idade em alguns concursos públicos. Lógico que é sempre embasado em lei, né? É incorreto afirmar que, segundo a Constituição de 1998, existem exceções à igualdade de todos perante a lei, permitindo-se distinções de natureza social e econômica para determinados grupos. Mais uma vez falando sobre... Eu bati bem nessa tecla porque isso é bem cobrado, a nossa igualdade material e as ações afirmativas. Aqui está falando que é incorreto afirmar que existem exceções à igualdade de todos perante a lei. E é correto afirmar, não é incorreto, né? Porque existem as ações afirmativas que tratam os desiguais na medida de suas desigualdades. Fechamos aqui esse inciso, né? Batemos bem nessa tecla aí. Eu acredito que qualquer questão que venha aparecer, vocês vão estar conseguindo fazer.